Por que você precisa contratar para crescer o teu e-commerce? Eu sei que muita gente começa um e-commerce com a ideia que com pouco investimento e até mesmo sozinho tu pode construir o seu negócio dentro de casa ou dentro do quarto. Isso é verdade, tanto que eu comecei exatamente desse jeito. Eu comecei sozinho dentro do meu quarto mesmo sem saber nada. Só que vai chegar um determinado ponto que para que você consiga crescer cada vez mais e tenha qualidade de vida, né, que eu acredito que também é um dos pontos principais que as pessoas escolhem ter um e-commerce, que é não ficar preso, né, uma jornada de trabalho tradicional, vamos dizer assim, acaba que tu perde essa qualidade de vida, porque simplesmente ele vai crescer a tal ponto que vai demandar a parte logística, a parte financeira, a parte de compras da empresa, a parte de marketing, a parte comercial, que é humanamente impossível a gente fazer sozinho. Então, eu quero dar uma visão para vocês de, em que ponto que eu começo a contratar e como que eu faço para contratar e quais são as vantagens reais de eu contratar. É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Até mesmo quem trabalha com dropshipping, por exemplo, que não precisa dominar a questão da logística em si, muitas vezes, na verdade, é preferencial que tenha até time de suporte, time de vendas, que vai demandar mais horas de trabalho dependendo do volume de vendas que você fizer. Então, se você já está escalando muito, vai dar mais suporte, vai dar mais até demanda para um time de vendas que, caso tu não tenha ou não pense em ter, já saiba que um time de vendas pode aumentar drasticamente o teu lucro, porque ele salva muitas oportunidades que seriam perdidas se só tivesse uma metodologia de vendas no automático. Então, tem muitos pontos cegos que eu ainda vejo que as pessoas não conseguem enxergar simplesmente porque elas estão olhando só para trabalhar com o mínimo de pessoas possível, com o menor custo possível, que sim, é legal, mas até certo ponto. Às vezes sim, a gente precisa pensar em crescer o nosso time para continuar crescendo e ter uma qualidade de vida para que a nossa empresa, sim, seja uma ponte de realização para os nossos sonhos e não mais um trabalho que simplesmente a gente trabalha. Mesmo que a gente ganhe dinheiro, a gente não tem tempo para gastar. Hoje eu tenho 3 negócios milionários que rodam sem depender 100% de mim, porque eu tenho pessoas competentes para estar tocando o dia a dia dessas empresas. Se eu não tivesse essas pessoas, isso nunca seria possível, eu nem poderia estar gravando esse vídeo aqui agora. Mas beleza, por que a gente precisa contratar para escalar o nosso negócio? Foi com base nessa filosofia que fez com que eu começasse a contratar mesmo no início do Invicto. Só para vocês terem uma noção. Quando eu comecei a Invicto Joias, eu trabalhava no quarto da minha casa, né? E eu fazia todo o atendimento sozinho. Como que funcionava? Eu fazia anúncios no Facebook, no Instagram, eu atendia as pessoas pelo WhatsApp, fazia as vendas, muitas eram via motoboy, ou também eu ia entregar pessoalmente. Só que chegou um ponto que eu não conseguia mais ter tempo de estudar, por exemplo, porque como eu nunca tinha empreendido antes, eu tinha um gap muito grande de conhecimento, eu não sabia muita coisa, eu não sabia como muita coisa funcionava dentro de um negócio, dentro da empresa, de estratégia de venda e tudo mais. Então acabava que eu ficava o dia todo atendendo e percebi que eu não tinha mais tempo para estudar, mesmo estando faturando bem. Eu acredito que eu estava nessa fase faturando, sei lá, uns 40 mil reais sozinho, por aí. E aí o que acontece? Eu tendo esse tempo todo dedicado para o atendimento das pessoas, eu estava ficando sem tempo de estudar. Então o que eu resolvi fazer? Não, eu vou contratar alguém para pegar essas horas que eu tô gastando, essas 8 horas, e essas 8 horas essa pessoa vai ficar no atendimento. Eu já sabia como vender, eu já entendia mais ou menos como é que eu fazia para vender, então eu conseguiria ensinar essa pessoa. Aí um cálculo simples, vamos supor, se eu troco agora 40 horas, por exemplo, de trabalho semanal para fazer esses 40 mil reais que eu fazia, eu troco por 4 horas gerenciando alguém que vai gastar 40 horas para fazer esses 40 mil reais, eu tenho agora 36 horas a menos de trabalho semanal. Então eu gasto 4 horas gerenciando para essa pessoa que eu contratei, esse vendedor, por exemplo, colocar 40 horas nesse trabalho, nesse mesmo trabalho que eu fazia. Então eu gerencio essa pessoa, eu treino essa pessoa e ela produz o mesmo resultado. Claro que dependendo do nível de conhecimento da pessoa que tu contrata, vai te demandar mais trabalho, dependendo do nível vai te demandar menos, né? Isso pode variar muito, mas o fato é, depois que essa pessoa estiver treinada, ela estiver entendendo como realmente funciona, ter metas estabelecidas, ela saber, né, como fazer o trabalho dela bem feito e produzir resultado, tu vai tirar essas 40 horas semanais de atendimento, que foi o meu caso, para só ficar com 4 horas de gerenciamento na semana dessa pessoa. E depois tu pode ir replicando. Tu pode trocar mais 4 horas por mais 40 horas de trabalho. Então tu vai ter 8 horas de gestão por 80 horas de produção e tu pode dobrar teu faturamento. E foi assim que eu cheguei
a basicamente ele ter 5 vendedores dentro de casa, fazendo mais de 140, 150 mil reais, né, dentro da minha casa, usando dessa mesma forma, porque eu sabia gerar demanda, e essa demanda a gente mandava para o WhatsApp, e do WhatsApp produzia as vendas, e essas vendas eu reinvestia no negócio, e eu tinha mais tempo de estudar. E muito desse dinheiro eu usei para reinvestir em mim, reinvestir em conhecimento e tempo para eu conseguir dedicar para estar me desenvolvendo como empresário, para eu conseguir estruturar melhor. Depois a gente foi para nosso escritório, depois a gente foi para São Paulo, colocar logística lá, nossa fabricação. Então a gente teve muito crescimento justamente porque eu não fiquei só fazendo operacional dentro do meu negócio. Então foi isso que me permitiu construir outros negócios e replicar isso em outras empresas. Foi eu trocar essas minhas horas só na operação por horas de gestão. E hoje eu troquei horas de gestão, porque hoje eu contrato também gestores para gerenciar essas pessoas e eu só tenho pontos de contato com esses gerentes. Então acaba que, por exemplo, a Invictus com 4 reuniões por semana eu consigo gerenciar a Invictus sem estar lá operacionalmente. Então, e a empresa vende milhões por ano. E é por isso que eu consegui construir outros negócios, porque isso me liberou muito mais tempo. Então essa foi a lógica que eu usei para construir os meus negócios e conseguir escalar eles. Até porque, quanto mais você cresce, como eu falei, vai surgir demandas de financeiro, logística, contabilidade, marketing, comercial, de otimização de site, marketplace, e tu nunca vai conseguir fazer tudo sozinho, né, da melhor forma possível. Então é muito importante a gente ter pessoas para fazer isso e a gente conseguir escalar muito mais. Eu te falando isso, provavelmente tu vai ter agora muitas dúvidas, isso é totalmente normal. E eu vou tentar sanar talvez as principais, as mais comuns, que é qual que é a primeira função que eu devo delegar dentro da minha empresa. Isso varia muito, mas assim, o que eu penso, né? Sempre as funções que com mais esforço vão gerar mais dinheiro diretamente. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer, o primeiro objetivo de um negócio, da empresa, é fazer caixa, é fazer dinheiro, é lucrar. Então, por exemplo, eu não vou ter muita demanda logística se eu não vender muito, entende? Eu não vou ter muita demanda de contabilidade financeiro se eu não vender muito, entende? Então, as primeiras funções que tu tem que delegar são as funções que impactam na venda diretamente, que são vendedores principalmente, né? São vendedores porque eles vão estar aplicando as horas deles ali para converter o máximo de pessoas possível, tanto que estão vindo do site, do Instagram, de mensagens, tem várias estratégias que dá para te gerar demanda para esses vendedores, para que eles consigam vender mais. Então, eu, por exemplo, a primeira pessoa que eu contratei foram vendedores. Porque depois com esse aumento de vendedores dentro do meu e-commerce, a gente foi gerando demanda para outros lugares. Até eu delegando essa parte de venda, foi que depois eu fui conseguir focar no site para que o site vendesse, né, de forma mais escalada, porque antes disso eu não conseguia dar tempo e atenção para todos os detalhes que são necessários para que o site funcione. Depois dos vendedores, eu fui para a parte do social media, né, para melhorar ainda mais nossa presença online. Depois eu deleguei a parte da gestão do site, depois o tráfego pago e assim foi indo, né? E por consequência do aumento das vendas, a gente foi colocando as partes mais operacionais, né? Pessoas na logística, pessoas no financeiro, pessoas na parte de compras. Então a gente foi aumentando a parte operacional conforme a parte de vendas, né, a comercial foi aumentando. Então, sempre foca naquelas funções que vão mais gerar dinheiro para ti no curto prazo. Aí depois disso, depois que tu já preencheu essas partes que vão gerar mais dinheiro, tu vai focar nas que te geram mais tempo operacional. Teve uma época que eu já tinha delegado toda essa parte do comercial, por exemplo, que era onde eu mais ficava, e aí a parte de gestão de tráfego começou a me tomar muito tempo, porque a gente estava investindo muito já em anúncio. Então depois eu comecei a formar gestores dentro da minha empresa, né? Hoje até a gente tem uma assessoria de tráfego pago que a gente faz para donos de e-commerce com a mesma metodologia que eu uso nas minhas empresas, e foi criada, né, a partir dessa minha necessidade, porque eu vi que a maior parte dos gestores que tinham no mercado, eles só sabiam vender cursos, eles não sabiam e-commerce. Então eu tive que formar pessoas do jeito que eu fazia. Então, e hoje essas pessoas fazem até muito melhor que eu essa parte de tráfego pago, muito melhor. E a gente consegue pegar essa metodologia de mais de 6 milhões investido em anúncios que a gente fez de forma, né, interna na empresa, para gerar mais de 37 milhões de faturamento. A gente consegue trazer essa equipe para fazer tráfego pago para outras pessoas também. Se você quiser saber mais sobre isso, vai estar aqui na descrição desse vídeo. Mas essa é a lógica. Começa pelas partes que vão gerar mais dinheiro. E outra dúvida deve ser também sobre que eu falei que algumas pessoas vão pegar mais rápido, pessoas vão pegar mais lentamente. O que é isso, né? Dentro de uma organização, de uma empresa, quando a gente vai contratar, a gente sempre
tem que ter a clareza do nível de experiência que aqueles colaboradores têm em determinada atividade. Por exemplo, um vendedor, a gente vai ter um vendedor júnior, pleno e sênior, que é um vendedor iniciante, um vendedor intermediário e um que já é mais avançado, expert, experiente. O que vai diferir entre essas pessoas é o júnior, ele não sabe nada e tu vai ter que treinar 100% dessa pessoa. Então, para te ter uma pessoa júnior na tua empresa, tu vai ter que ter todos os processos documentados dela. Então, vamos supor, tu vai contratar um vendedor. Tu tem que ter toda a forma de como que você conduz o atendimento, o treinamento sobre o teu produto, como negocia o produto, quais são os preços que ele pode praticar, quais são as principais objeções que tem, como que quebra essas objeções, quais são as rotinas que ele tem que ter. Então, um júnior, tu vai ter que ter isso tudo pronto para poder treinar essa pessoa. Uma pessoa plena, um vendedor pleno, é um cara que já tem uns 2 anos de experiência, ele já entende como é que funciona, né, a venda em si, ele sabe sobre estratégias de venda, ele já tem uma noção maior, ele sabe como é que é a questão de bater meta, rotina, indicador, né, ele já tem essa noção. O sênior é o cara que já vai ter uma autonomia muito grande, já tem muito mais experiência e esse cara talvez até capaz de montar toda essa estrutura, né? Não todos, obviamente, mas se tiver um vendedor sênior com perfil de gestão, ele até já sabe até montar a estratégia, ele é muito independente, ele já manja até da ideia de coisas para melhorar. Então, são essas as diferenças. Geralmente, quando tu tem pouco dinheiro, tu vai optar naturalmente por um júnior. Só que o erro de muita gente que opta por um júnior é que ele não tem um processo para ensinar essa pessoa a vender e nem acompanhar e treinar e desenvolver essa pessoa. Esse que é o problema. Então, muitas vezes, se tu tá atolado, é melhor tu pagar um pouco mais caro por um profissional pleno, né, que um cara já tem um pouco mais de experiência, que não vai demandar tanto tempo de treinamento e, por consequência, ele vai conseguir te gerar um resultado muito mais rápido, te dando menos tempo de gestão sobre ele. Então, isso aqui já é um adianto muito grande, eu acredito, para quem está em dúvida de, né, quem contratar na fase em que se está, mas é uma dica que com certeza pode acelerar muito aí o teu negócio, porque às vezes a pessoa contrata uma pessoa muito júnior, até um parente, um primo, né, que ele não sabe, não tem noção nenhuma e nem quem contrata tem noção. Então, por consequência disso, não performa bem, não se paga, mas é porque nenhum dos dois tem direção. Mas a primeira coisa que eu indico é, tem que buscar conhecimento, tem que saber como funciona, tu tem que criar os teus processos, porque, por exemplo, lá dentro do treinamento que a gente tem, dos treinamentos que a gente tem todos esses processos que eu uso nos meus negócios documentados. Então, cara, é só querer. Quem quer crescer, é só querer que tá lá o negócio, é só buscar o conhecimento, se desenvolver, porque tá pronto. Aprende aquele negócio, executa, validou com base no teu nicho, com base no teu mercado. Depois, para trazer alguém, é só replicar e ensinar isso para a pessoa, que ela já vai ter um baita norte, fazendo com que tu economize muito dinheiro. Porque às vezes um profissional pleno e sênior, ele vai querer estar numa empresa um pouco mais estruturada e é mais difícil contratar no início. Tua empresa não tem reputação nenhuma. Entende? Então, o jeito mais fácil, na minha visão, é o dono entende como é que funciona, o dono monta um processo, contrata um profissional júnior que é mais barato, só que tem a vontade de crescer, e esse documento tu dá para a pessoa, desenvolve ela, que ela vai conseguir replicar rapidamente aí a estratégia de venda do teu negócio para conseguir manter um faturamento legal ou a execução de uma atividade que tu delegou para ela de forma adequada, mesmo que ela não saiba nada antes, porque tem todo o processo de treinamento prontinho para ela replicar. No geral, acredito que para quem está querendo contratar, esse vídeo com certeza vai dar um norte de como fazer. Depois disso de contratação, tem a parte ainda de cultura da empresa, né? Qual que é a identidade da empresa, né? Os valores, os princípios e como as pessoas que estão lá dentro se comportam. Isso é parte de cultura, mas isso dá muito mais do que um vídeo, então acredito que a gente pode falar disso de forma mais aprofundada em outro vídeo, mas eu tenho certeza que o que já foi dito aqui já vai te dar uma direção bem grande se tu tá com dúvida, né, sobre por que tem que contratar ou quem contratar. E se hoje você tem um faturamento ali acima de 30 mil, 40 mil reais e tá buscando contratar, não sabe como, tá com um negócio numa crescente, já está começando a ter problemas e dúvidas com isso, porque tu tá talvez muito no operacional ou também não sabe como escalar sem que dependa 100% de você, sabe? Fica nessa confusão, que eu sei como é que é quando a gente está crescendo. Dentro da mentoria WO, a gente tem todos esses documentos, como a gente faz a contratação, como que a gente treina a pessoa, como que a gente escala o negócio, quais são os processos que a gente usa. Então isso facilita e acelera muito o teu crescimento. Se tu tiver interesse em saber como funciona essa mentoria e se faz sentido para ti, aqui embaixo na descrição a gente vai deixar o link para te fazer a tua aplicação e conversar com o meu time, perfeito? Então é isso, e não esquece que tu pode ver outros vídeos que eu faço aqui sobre esse aqui, como eu criei 3 empresas milionárias antes dos meus 26 anos. Então veio uma palestra que eu dei sobre aqui como faturar mais de 100 mil reais sem que dependa 100% de você. Aqui, e é isso aí, até o próximo vídeo.